Shalom, shalom! Estamos iniciando mais uma aula. Hoje, pela parte também, estamos numa gravação extensa de aulas. E dentro dessa gravação extensa de aulas, nós agora iremos para a aula do nosso curso de especialização no Novo Testamento, dentro de uma nova disciplina que estamos iniciando hoje, que são sobre os sermões no Novo Testamento, sermões textual e sermões expositivo dentro do Novo Testamento. Essa disciplina, a proposta dela é justamente nós entrarmos numa exposição dentro do contexto do Novo Testamento, trabalhando a construção de sermões no âmbito do sermão textual, que é aquele que trabalha com o texto, explicitando o texto de uma forma a extrair do texto as verdades e todas as identificações e assertivas sobre assunto, sobre determinado tema de encontro com o texto. Então o tema vai nascer no texto e o texto será o desenvolvimento do tema que deve estar de acordo com o que o texto está tratando. Já o sermão expositivo é o sermão mais, vamos assim, raro, que em algumas igrejas e púlpitos está quase que em extinção, mas é o sermão que nos explicita, nos apresenta, nos expõe a abrangência em todo um sentido e um prospecto de todo o contexto e identificação particularista e simplista e também peculiarista do texto. Ou seja, particularista porque vai conceber uma percepção particular de cada termo implícito no texto. Simplista porque vai trazer o texto na sua essência, na sua simples essência, dentro das evidências que ele aborda. Tá? E também abrangerá o texto na sua identificação de toda uma esfera contextual, tanto no micro, macro e global contexto das Escrituras. Então é um texto que vai ser esmiuçado através do sermão expositivo e um texto que vai ser dividido e ampliado através das propostas do sermão textual. Então essas duas propostas, tanto o sermão textual como o sermão expositivo, dentro do contexto do Novo Testamento, nos levam a uma propagação ainda muito mais substancial do Novo Testamento. Né? Algo que nós temos que compreender, que até Randall Robinson vai colocar, que a pregação bíblica, e essa pregação bíblica, quando eu remeto ela a essa expressão, eu estou relacionando ao sermão textual e ao sermão expositivo, ela deve ser igualada com aquele sentido propulsor das ideias e das proposições e das aferições bíblicas sobre Deus. É o tipo de pregação essa, e esses sermões que vamos aprender a partir desta proposta, dessa disciplina, que transmite a autoridade divina e a autoridade da pregação textual e expositiva como sendo as pregações que nos retratam a essencialidade das Escrituras Sagradas.
A pregação expositiva, então, é a comunicação de um conceito bíblico, derivado de uma transmissão de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem no seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica a personalidade e a experiência do pregador e depois, através dele, vai a direção dos seus ouvintes. E essa passagem ela governa tanto o sermão em toda uma essência, porque a pregação expositiva ela tem no seu âmago uma filosofia de uma metodologia, e ela também trabalha uma exposição numa abordagem bíblica, de uma sofisticação, de uma abrangência, de uma comunicação de um conceito. Então o expositor está comunicando um conceito e na comunicação do conceito ele está construindo todo um contexto deste conceito. Tá? Isso é algo muito relevante que temos que estar compreendendo na exposição. Nesse contexto, o que nós precisamos compreender que a ortodoxia ela nos remete a uma exposição mais ampla, mais implícita e explícita de todo o contexto escriturístico. Então, as coisas internas no contexto do que o texto nos proporciona é enfatizado dentro de ideias do próprio texto. Então é um estudo histórico, gramatical, literário de uma passagem dentro do seu próprio contexto é que vai ser desenvolvido dentro de um sermão expositivo. Já o sermão textual bíblico é um sermão que nós vamos trabalhar com o texto dentro da sua abrangência, fazendo as divisões que é o próprio texto que vai propor, para uma explicação do que o texto está propondo dentro de um conceito, dentro de um assunto, dentro de uma proposta. Então, com essa perspectiva, nós precisamos compreender que inclusive existe todo um contexto de métodos a serem desenvolvidos e aplicados para a construção do sermão textual e do sermão expositivo. A pregação expositiva às vezes até pode parecer enfadonha, mas é a que mais vai solidificar a igreja e que mais vai solidificar o público. O sermão textual já é um sermão mais, vamos assim, ortopráxico, porque ele nos vai facultar, ele vai nos conceder uma oportunização mais prática da compreensão e do desenvolvimento que vamos aplicar ao contexto do texto que vamos transmitir. Quando nós trabalhamos os sermões expositivos no Novo Testamento, nós estamos trabalhando com um estudo ainda mais amplo do contexto das Escrituras Sagradas a partir do Novo Testamento, principalmente numa exposição vamos dizer assim, da etimologia e do sentido etimológico do Novo Testamento a partir da própria linguística do Novo Testamento e da própria semântica da gramática do Novo Testamento. E é isso que nós precisamos compreender e que nós vamos trabalhar dentro dessa proposta, dessa disciplina. Tá? Por exemplo, vamos pegar um tema aqui só para dar um exemplo, tá? Para nós compreendermos a abrangência do sermão expositivo e do sermão textual. Vamos pegar Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, que fala ali um convite de Jesus. Vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é manso e suave. Primeiro que nós temos que pensar ao trabalhar aí nesse texto com sermão textual é qual a proposta desse texto. A proposta mater é o convite. A proposta central é uma conscientização. E a proposta secundária é os elementos que fundamentam essa proposta, que é esse convite. Então, pautado nesse entendimento, eu já tenho a ideia central de como construir as divisões desse texto dentro da proposta de um sermão textual. O primeiro que eu vou pensar, né, que eu tenho que pensar, é na introdução, né? Trazer à tona a evidência, uma história, um assunto, uma explicitação e uma explicação de algo que nos remeta ao sentido implícito desse convite feito por Jesus para nos levar à importância e o significado e o sentido que está proposto nesse texto sobre o convite. Então, dentro dessa proposta, durante a nossa vida, toda nós recebemos convites, tanto para a festa, para fazermos parte de algum grupo, para subirmos a uma função, para entrarmos em alguma sociedade, para fazermos algum curso, para alguma área, algum desenvolvimento da nossa vida. Alguns convites podem ser bons, alguns podem trazer-nos benefícios, outros podem nos trazer até um prejuízo. E aí nós podemos explicitar nesse aspecto e ampliar a particularização de cada um dos convites que surgem para nós, a importância, o significado de cada um, e aí depois entrar explicando a proposta e o sentido do convite de Jesus. A importância e o significado e a aplicabilidade desse convite dentro do que esse texto trabalha. E aí começamos a fazer as divisões dentro do texto. O convite é dirigido a quem? Primeira divisão. Qual a proposta do convite? Segunda divisão. O convite tem que objetivo? Terceira divisão. Quais as causas do convite? Quarta divisão. Quais os elementos que acompanham o convite com benefícios concedidos por esse convite? Quinta. E a sexta, que já pode partir para a conclusão. Os resultados de aceitar esse convite e participar da essência que está inserida nesse convite. Não é? E aí você fecha com a conclusão, que é um resumo, um panorama de tudo que foi exposto dentro da exposição das divisões do texto. Então, o sermão textual, como vimos, é você fraccionar, dividir, para ampliar as ideias do texto sem sair do texto. E o sermão expositivo, aí já tem um outro sentido, que eu até vou deixar para ir tratando e abordando de uma forma muito mais processual, mais clara, mais evidente, na nossa segunda aula. Porque hoje nós estamos só apenas
conhecendo sobre a disciplina que estaremos trabalhando, estudando e ampliando dentro do que vamos tratar neste contexto de disciplina, de conteúdo a ser explorado nessa disciplina de sermões textuais e expositivos no Novo Testamento. O Novo Testamento, nós temos que compreender, quando vai se construir um sermão tanto textual como expositivo nele, que é preciso se trabalhar com conceitos, com aspectos da gramática e com aspectos da história, do panorama histórico que está dentro do contexto do Novo Testamento. E aí se entra a questão cultural, data, política, todo um contexto que nos fundamenta o aspecto histórico, para depois adentrarmos ao sentido aplicativo de um contexto mais firme, vivo e nítido do que está exposto no aspecto da gramática. O que cada termo vai indicar dentro do contexto, do conjunto da frase no texto. Para daí entrarmos no aspecto do conceito que está propondo esse texto a partir da explicitação terminológica e gramatical de cada partícula tratada e explicitada dentro desse texto. Esse estudo que nós desenvolvemos no sermão expositivo, nós fazemos elos de abertura que convergem tanto no Antigo como no Novo Testamento, transitando dentro dos dois testamentos para a fundamentação do conceito, fundamentação da explicitação do termo no aspecto do gramático e para situar a história que está como pano de fundo do que nós estamos abordando dentro do texto. Já no sermão textual, que é mais sucinto nesse aspecto ampliativo, global, nós vamos trabalhar com o texto sem sair do texto. Então não vamos chegar a irmos de encontro ao antigo ou a irmos de encontro a questões de conceito, somente se o texto estiver tratando de um conceito. E aí nós vamos dividir as bases desse conceito para ampliar o nosso entendimento sobre o conceito. E quando chegarmos a essa ampliação sobre o nosso entendimento sobre o conceito, tem que estar indo de encontro ao que o texto está propondo para irmos construindo o conceito dentro do que tem o texto proposto sobre o conceito. Porque o sermão textual é uma particularização e uma subtração e uma divisão através de uma construção ascendente e descendente, saindo todas as ideias e divisões do próprio texto, diferente do que vai se desenvolver na proposta do sermão expositivo. E essas duas construções nos levam a um trabalho mais particular com o texto, porém com as suas distinções. O sermão textual mais particular, mais singular, um olhar mais singular, mais nítido ao texto, e o expositivo num aspecto de um olhar mais minucioso, mais laborial e laboratorial também sobre o texto
em uma análise semântica do texto, em uma análise histórica do texto e uma análise contextual do texto em toda a abrangência das escrituras, para podermos abordar o que o texto está propondo. Então, nesse curso, nessa aula, nessa disciplina, que vai ser um arcabouço de assuntos e de temas explorados nos sermões textuais e sermões expositivos a partir do Novo Testamento, nós vamos trabalhar de uma forma que vamos esmiuçar algumas particularidades e alguns assuntos, e alguns temas dentro do Novo Testamento, dentro do âmbito do testamento, do sermão textual e dentro do âmbito mais amplo do sermão expositivo, para conceder uma solidificação de compreensão e entendimento ainda muito mais detalhista e ampla e substancial para a exposição e para a transmissão de um sermão à igreja. Então essa é a proposta mater deste momento, desta disciplina que estaremos trabalhando neste 2 meses, podemos contar, de trabalho com esta disciplina. Para justamente irmos construindo nesse âmbito de 8 a 10 aulas que vamos ter, todo um desenvolvimento de como aplicarmos, como construirmos, como trabalharmos, como desenvolvermos, como elaborarmos todo um estudo que venha resultar na construção de sermões textuais e expositivos a partir do Novo Testamento. Já na próxima aula vamos trabalhar com sermões textuais e vamos elaborar 2 sermões textuais partindo da construção ponto a ponto, colocando até gráficos aí na tela para ser exemplificado. E aí depois vamos trabalhando com os sermões expositivos e mesclando entre sermão textual e sermão expositivo. Então era isso que nós tínhamos para hoje, como uma apenas apresentação do que teremos dentro do estudo desta disciplina. Obrigado.